Bom, a gente volta a falar sobre a chuva que castiga principalmente os estados do Rio de Janeiro e também Espírito Santo. A gente conversa agora com Guilherme Alves, meteorologista da Climatempo. Tudo bem, Guilherme? Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Guilherme, a gente, em relação a São Paulo, né? Agora há pouco o capitão da Defesa Civil falou que o pior aqui em São Paulo já passou. Felizmente, os estragos foram muito menores. Acho que não tem nem como comparar com o que acontece no Rio de Janeiro. O que dizem os modelos aí da Climatempo? O que deve acontecer ainda nesse domingo? Quais os alertas, principalmente para o Rio, Espírito Santo e outros estados? Então, o principal alerta se concentra no Rio de Janeiro. A gente vê algumas instabilidades ali, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Importante fazer esse destaque porque o sul do Espírito Santo está sofrendo com fortes alagamentos e enchentes, né, ao longo desse dia de hoje. E, assim, o pior, pode-se dizer que foi ao longo da sexta-feira, tá? Para todos os estados do Sudeste, a gente tinha esse deslocamento dessa frente fria levando os volumes de chuva. Pode-se dizer que o pior já passou, mas a gente segue com essa tendência de chuva, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, amplas áreas do Espírito Santo, pode-se dizer assim, mas de maneira mais intensificada, fica concentrada na faixa mais sul, né? Por quê? A gente tinha o deslocamento dessa frente fria, ela se deslocou, ela foi para o mar já ao longo do dia de hoje, só que a gente vai ter a formação de um novo sistema, uma baixa pressão ali, principalmente sobre o sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, o que vai alimentar essas instabilidades que a gente viu ao longo dos últimos dias, correto? Então o domingo vai ser ainda de preocupação para a chuva, porque qualquer chuva que vier agora, nesse momento, é preocupante, principalmente porque a gente já está com o solo muito encharcado, a gente teve volumes muito significativos de chuva, né, nos últimos dias, então todo o cuidado é pouco. A gente está monitorando e verificando, né, qual é essa quantidade de chuva, mas ela varia aí para o domingo, né, em torno de 50 milímetros aí para a região sul e sudeste, sul e norte do Rio Grande do Rio de Janeiro, certo? E a preocupação, por exemplo, com as áreas litorâneas, qual é essa preocupação fora a região de serra que a gente vem acompanhando as destruições, infelizmente? Então, no litoral paulista, né, pode-se dizer que o pior de chuva foi ao longo do dia de ontem Sim. também. Hoje a gente teve algumas instabilidades se deslocando ali pela região devido a essa circulação que tem do mar para o continente. Estamos com o Guilherme Alves, que é meteorologista da Climatempo, falando sobre as projeções. Então, ao que tudo indica, pelo menos os modelos meteorológicos mostram que o pior já teria passado, pelo menos aqui em São Paulo, mas ainda há esse alerta para o Rio de Janeiro e para o estado do Espírito Santo. A grande expectativa também é saber se já a partir da semana que vem essas temperaturas mais amenas devem continuar, porque nós tivemos esse calorão na semana passada, principalmente, e agora essa consequência da chuva. Falando sobre essas regiões do Rio de Janeiro, em Petrópolis a situação é muito difícil, a situação é dramática, pelo menos 4 pessoas morreram, de um total de 8 no Rio de Janeiro. Essa é a última informação da Defesa Civil e também do governo do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis nesse sábado e fez inúmeros anúncios de apoios e também a forma como a população vai ser acolhida a partir de agora. Muita gente perdeu as casas ou outras estão fora das residências e estão aguardando as águas baixarem para possivelmente voltarem para as casas, e a gente continua acompanhando essa situação da chuva em todo o país, principalmente no Centro-Sul. Bom, voltamos com o meteorologista Guilherme Alves, da Climatempo. Ô Guilherme, a gente falava da situação da chuva, mas eu pergunto para você, o calorão que nós vivemos, principalmente na semana passada, esse calorão se repete? Porque o verão já passou, estamos agora no outono, não que isso signifique alguma coisa nessa situação que nós estamos vivendo, mas eu pergunto, o calor pode voltar da mesma forma ou não? Qual é a projeção para a semana que vem? Então, para a semana que vem a gente deve continuar com temperaturas um pouco mais, pode-se dizer, amenas, né? Perto do que a gente viveu nos dias anteriores. A gente agora caminha para um outono, né? Onde a incidência de radiação solar ela é menor, o dia já é um pouco mais curto. Então, consequentemente, a gente tem temperaturas um pouco mais amenas ao longo do dia, né?
E essa onda de calor como essa que a gente viu, a gente foi fortemente atingido no começo de 2024, a gente teve 9 ondas de calor ao longo de 2023 e a gente vai para um outono onde a gente está ainda sob a influência do fenômeno El Niño, né? Então a gente não pode descartar ainda a ocorrência de novas ondas de calor, mas é pouco provável que elas voltem a acontecer nesse outono e também no próximo inverno, porque a gente pode ter a estabilização da segunda fase, da fase oposta do El Niño, que é o Laninha, né? Então quando a gente tem um Laninha, ela fica mais improvável a ocorrência dessas ondas de calor, como a gente viu. Pô, e justamente sobre isso, o Laninha deve começar a agir a partir de quando? Eu vejo que os meteorologistas têm até uma diferenciação. Alguns acham que já a partir de agora, ou talvez no segundo semestre. O que é possível esperar? Nós teremos o clima mais seco, só que temperaturas um pouco mais altas acima da média ou não? Então, o Laninha tem essa expectativa que ele se estabilize a partir do segundo semestre, né, de 2024. O Laninha, diferente do El Niño, ele faz o quê? Ele deixa a circulação para a América do Sul um pouco mais úmida, perfeito? Então, consequentemente, chove mais na região norte e nordeste do Brasil e parte da região centro-oeste. O sudeste já é um pouco mais seco, mas teve anos de mais chuva e anos de menos chuva também. Há uma variabilidade em torno desses efeitos do El Niño e do Laninha no sudeste brasileiro, perfeito? No sul do Brasil a gente tem chuva abaixo da média. E sempre se relaciona o Laninha com temperaturas mais frias, né, mais geladas. Mas por que isso? Porque o Laninha ele favorece o ingresso dessas massas de ar mais polar ali pelo sul do Brasil, tá? Geralmente aquelas que vêm atrás das frentes frias, só que elas vêm com grande intensidade, elas ficam pode dizer, atuando durante vários dias ali e, consequentemente, deixam as temperaturas um pouco mais reduzidas, principalmente nos 3 estados do sul, né? Mato Grosso do Sul também sofre fortemente com essas frentes frias, parte de Goiás também sofre com essas massas de ar mais polar, e o Sudeste também, porque essas frentes frias hoje, elas afetam com mais força, né, o Sudeste, e, consequentemente, essas massas de ar polar podem sim ser mais recorrentes ao longo do segundo semestre de 2024. Por isso, a gente pode ter, sim, temperaturas mais baixas, pode-se dizer, até geadas ocorrendo de maneira mais tardia, ali, né, em novembro, e também vai ser muito pouco provável que ocorra esses calorões que a gente viu ao longo de 2023. Guilherme Alves é meteorologista da Climatempo. Muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Um bom trabalho para você.